Sobre sair da zona de conforto, a importância de nós sairmos da zona de conforto. Neemias capítulo 1, a partir do verso de número 1. Está escrito assim: no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4. Neemias diz: quando ouvi isso, sentei e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu o dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta do lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O teu povo que tu trouxeste com teu grande poder e com tua grande e forte mão é o teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Amém? Vou pregar subordinado à oração da nossa irmã Regiane. Zona de conforto. É preciso, às vezes, na nossa vida, passarmos por alguns momentos, e tem momentos que o próprio Deus, Ele causa para sairmos da zona do conforto. E eu quero usar como base Neemias, esse personagem muito interessante, esse líder. Nós precisamos entender que o sofrimento que o povo de Israel passou, experimentou em alguns momentos, não era o desejo do coração de Deus. A nossa caminhada cristã, ela sempre vai apontar para a obediência. Deus dá uma ordem, o homem desobedece. Deus é misericordioso, estende a mão, e o homem desobedece. E Deus vai, estende a mão, e o homem desobedece. Isso é tão interessante, porque se nós fôssemos avaliar por mérito, nenhum de nós
Eu peço desculpa a sua particularidade com Deus, mas nenhum de nós merecemos esse amor. Mas Ele é misericordioso. Ele estendeu as suas mãos para nós. E é por isso que nós estamos aqui. E não é diferente com esse povo. Mas Neemias, ele era copeiro do rei. Ele tinha uma função. Ele tinha uma profissão. Ele tinha uma ocupação. Ele era copeiro do rei. E qual era a função do copeiro? Para os irmãos que gostam de filmes épicos e gostam de história, sabe que muitos reis, eles morriam envenenados. Colocava o veneno no vinho e o rei, após ingerir o vinho, eles morriam. Então Neemias, ele era o copeiro do rei. Antes do rei beber o vinho, quem bebia o vinho? Neemias. Que profissão maravilhosa. Ser copeiro do rei. Então, se alguém tivesse a intenção de matar o rei, Neemias ia cair primeiro. Mas essa função, ainda que perigosa, era uma função honrada. Porque o rei, ele tinha vários servos, e tinha servo que malmente conseguia ver a face do rei. Mas Neemias era um copeiro do rei, trabalhava. Diante da realidade, era uma função de conforto. Só que quando Neemias, ele recebe a visita, e que as informações acerca do povo, do muro de Jerusalém, das portas, daqueles que foram levados cativo, quando essa informação chegou até Neemias, ele esboçou uma atitude. Mas para Neemias esboçar essa atitude, Neemias teve que abdicar da zona de conforto. Tem que sair do palácio. Tem que sair do palácio e tem que abraçar a causa. Quando Neemias soube que Jerusalém estava em ruínas, ele suplica pela graça de Deus e pediu ao rei que o enviasse para lá. Ao ter ciência que Jerusalém estava em ruína, ele suplicou a graça de Deus. E ele diz, o verso 4: quando ouvi isto o quê? O cenário que se encontrava em Jerusalém. Quando ouvi isso, sentei-me. A palavra sentar, eu não sei se foi essa a proposta de Neemias, mas eu pensando comigo mesmo, sentar para mim está associado a refletir. Quando você recebe uma notícia que você senta, você reflete. Ele diz, sentei, lamentei e chorei durante alguns dias. O cenário de Jerusalém gerou tristeza no coração de Neemias. Mas por que o cenário de Jerusalém gerou tristeza no coração de Neemias? Porque Neemias se via naquele povo. Neemias se via naquele cenário. Porque para Neemias, aqueles irmãos não era estranho. É o meu povo. É o meu sangue. São os meus irmãos. Precisamos olhar um para o outro com esse olhar de irmão. Olhar para o outro e entender que quando o outro não está bem, quando a situação do outro não está bem, nós não estamos bem. Porque aqui se trata do povo de Deus. Ele sentou, ele lamentou e ele chorou
ele jejuou e ele orou durante alguns dias. Alguns estudiosos defendem a ideia que Neemias entrou em um período de intercessão que durou 4 meses. Você consegue compreender isso? 4 meses orando, intercedendo, para que Deus restaurasse Jerusalém, para que Jerusalém de fato voltasse a ser o que ela era antes. Uma restauração em Jerusalém. E ele diz: quando ouvi isto, sentei e chorei, durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. A oração de Neemias é uma oração bíblica. A oração de Neemias é uma oração baseada na palavra do próprio Deus. A oração de Neemias, ele começa dizendo que Deus é grande, ele está aqui falando com Deus: Deus, tu és grande, e ele fala: tu és temível, e ele diz: tu guardas a aliança. Ele, claro que Deus não tem amnésia, tá? Mas só para a gente entender, ele lembra a Deus a aliança. O Senhor tem uma aliança com o povo, e esse povo que tem uma aliança com o Senhor se encontra em um cenário atual totalmente caótico. Não é o projeto do Senhor para esse povo. Ele começa orando na palavra: obedecem aos teus mandamentos. E ele diz: ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia. Olha do alto e vê que oro noite e dia. Neemias, ele saindo da sua zona de conforto, entrando nessa causa pelo povo que era o seu povo, ele orava noite e dia. Noite e dia, Neemias em oração. Praticamente, Neemias estava em uma guerra espiritual. O que está em questão não é a vida de Neemias. O que está em questão é o povo. Os muros, as portas. Às vezes, nós esquecemos que as nossas decisões têm que ser fruto de oração. Mas às vezes nós não temos essa força para orar, sabe? Não tem aquele ânimo para orar. Porque às vezes nós queremos um Deus do iFood, que você ligou e a pizza chegou. Você pediu a esfirra chegou. Às vezes nós oramos um dia, oramos 2 dias e já achamos que Deus esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus deu as costas para nós. Mas nós também precisamos perseverar em oração, porque tem causas que não se resolvem da noite para o dia, tem causas que se resolvem perseverando em oração. Orando constantemente. Neemias orava
na minha caminhada cristã, aprender a ouvir o não. Porque tem não de Deus que é um livramento. Tem não de Deus que é um livramento para um dano maior lá na frente. Porque aquilo que está ao seu alcance você vai fazer, mas tem circunstâncias que é Deus que vai ter que realizar o milagre. Um exemplo clássico: Lázaro estava morto, cheirava mal, e o Senhor deu uma ordem: tire a pedra. Os homens foram e tiraram a pedra. Mas a ordem: Lázaro, saia para fora, quem deu foi o próprio Jesus. Tem circunstâncias na minha vida e na sua que você só vai conseguir tirar a pedra, mas o milagre quem realiza é Cristo. Nós precisamos acreditar que Deus realiza milagre, amém? Amém. O pastor deu um exemplo de um milagre fabuloso. Você ser crente é um milagre. O maior milagre não é o cego enxergar, o paralítico andar. O maior milagre é Deus pegar um coração de pedra e transformar em coração de carne. O maior milagre é Deus converter um ser humano, um indivíduo. Esse é o maior milagre. Se é que nós podemos nivelar o tamanho de milagre. Porque uma pessoa pode voltar a enxergar e de repentemente ela abandonar. Não quero mais, eu só fui lá buscar só um resultado. Porque tem pessoas que estão na fé com interesses particulares. Mas esse milagre vem de dentro para fora. E nós precisamos acreditar que Deus é o Deus que realiza milagre. Então, se você tem um familiar que não está na fé, você está sendo convocado a acreditar que Deus pode mudar o coração dele. E às vezes nos encontramos diante dos nossos familiares e parece que é impossível aquela pessoa se converter. É impossível para mim, pode ser impossível para você, mas Deus tem poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Então Neemias, ele orou noite e dia para que Deus mudasse a história, mudasse o cenário de Jerusalém, clamando noite e dia, intercedendo noite e dia. Detalhe, ele estava onde? No conforto, copeiro do rei. Ele poderia estar dizendo: ah, mas o povo está lá porque errou, o povo está lá porque pecou, o povo está lá porque falhou. Não! É o meu povo, é minha família, são os meus irmãos. Aí às vezes nós encontramos seres humanos, pessoas que querem resolver as coisas da noite para o dia, e aí você pergunta: meu irmão, me tira uma dúvida. Você tem orado a esse respeito? Você tem orado pela sua casa, pelos seus familiares, pelos seus irmãos? Você tem orado? Ah, estou sem tempo. Ah, não posso. Mas Neemias orou noite e dia. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve a oração, olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo. Eu oro noite e dia pelo teu povo. Que povo é esse? Israel. E aí Neemias diz assim, e aqui eu acho isso muito bonito. Eu vejo humildade em Neemias. Eu vou lhe explicar porque eu vejo humildade. Ele diz assim: confesso que temos pecado contra ti. Ele se coloca na mesma situação. Ele não olha o cenário de fora para dentro. O teu povo errou. Confesso que temos pecado contra ti.
Neemias se coloca junto com o povo. Nós somos, às vezes, inclinados a achar que o problema sempre é do outro, nunca é nosso. Todo mundo errou, menos eu. Mas ele diz: nós pecamos. E como é que se resolve o pecado, irmãos? Confessando. Confesse os seus pecados, que ele é fiel e justo para perdoar. Pecado se resolve confessando. E ele diz: confesso que pecamos contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Ou seja, Neemias está sinalizando que não obedecer os mandamentos. Para nós hoje, não obedecer a palavra, Neemias está dizendo que a desobediência traz consequência para a vida do crente. Desobedecer, não guardar os mandamentos, não guardou a lei, não guardou a palavra. Aqueles que me amam, guardará os meus. Para Jesus, quem o ama não é quem canta um louvor muito bonito. Nada contra, as irmãs estão de parabéns. Se eu fosse inserido nessa equipe, eu iria estragar tudo. Mas para Jesus amá-lo, amar para Jesus não é cantar uma música bonita, não é se vestir bem. Amar a Jesus é guardar a palavra, é guardar o mandamento. E aqui Neemias está orando. Olha a oração de Neemias, olha a qualidade dessa oração, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo que Ele é terrível, que é um Deus temível, reconhecendo o cenário do povo, lembrando da aliança, falando dos pecados, falando da consequência, buscando a confissão. Olha a qualidade dessa oração. E às vezes nós queremos orar ao Senhor em nome de Jesus, te peço obrigado, Pai, amém, glória a Deus. Ó Senhor, livra-me de todo mal, amém, glória a Deus. Mas Neemias, ele faz uma oração bíblica. Neemias, ele faz uma oração baseada na palavra. Nós não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatuto que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Recapitulando, Deus não tem amnésia. Mas olha o que Neemias está dizendo. Por favor, lembra o que você disse a teu servo Moisés. Está lembrando a promessa do próprio Deus. Ou seja, lembra o que o Senhor prometeu para Moisés, o teu servo. Lembra o que o Senhor prometeu. Se forem fiéis a mim, eu o dispersarei. Isso que ele falou. Neemias está recapitulando, porque Neemias conhece a palavra. A palavra está no coração de Neemias. A palavra está na boca de Neemias. A palavra está na mente de Neemias. Por favor, lembra do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Ou seja, o povo está disperso porque o Senhor falou que se o povo fosse fiel, eles iriam ficar dispersos. Mas, todavia, porém, se voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados, eu ajuntarei. A desobediência, a dispersão. O povo se espalha, fica perdido, muro caído, porta queimada. O povo exilado, arrependimento, confissão, pode estar lá no final. Eu vou ajuntar o meu povo porque é promessa. Amém. Se o povo se arrepender, se o povo confessar e lembrar da aliança, eu vou juntar o povo novamente. Irmãos, há oportunidade para uma restauração. Há oportunidade para a restauração, não somente de um povo, mas da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, da nossa intimidade
intimidade com Cristo, da nossa comunhão, mas precisamos sair, às vezes, da zona de conforto. Precisamos, às vezes, sair da zona de conforto e orar. E buscar a face do Senhor em oração, abrir o coração diante de Deus e orar. Ore, busque a Deus. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados, aqui Neemias está orando, conversando com Deus. É como se ele estivesse lembrando ao Senhor: olha, Deus, lembra que se nós nos arrependêssemos e confessar, ainda que esteja exilado, o Senhor vai ajuntar, porque foi essa palavra que o Senhor deu ao teu servo Moisés. Não importa onde o povo vai estar. Então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu tiraste com teu grande poder, aqui ele está lembrando do Egito, da escravidão, do Mar Vermelho, com tua forte mão e teu poder. Ó Senhor, por favor, ouve a oração de teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. A oração, na prática, ela vai nos chamar para sair da zona de conforto. Às vezes nós admiramos homens de oração. Às vezes nós parabenizamos muitos homens de oração. Conhecemos muitos livros que falam a respeito da oração. Mas a pergunta é: temos orado como deveríamos orar? Será que nós temos buscado a face de Deus como nós de fato deveríamos estar buscando a face de Deus? O povo precisava viver uma restauração. O povo precisava viver essa nova oportunidade. Mas para que isso acontecesse, um homem chamado Neemias se colocou na brecha para orar pelo povo. Um homem se colocou à disposição para orar em favor do povo. Um homem que não foi prepotente, que teve um coração humilde, que se colocou na mesma situação, se colocou no mesmo cenário, mas um homem que se colocou à disposição para orar, para que Deus mudasse o quadro e o cenário. Às vezes, irmãos, precisamos sair da zona de conforto. E orar dá trabalho. Orar dá trabalho. Orar dá trabalho. A carne não aguenta, a carne cansa, a coluna dói, o joelho dói. Às vezes o telefone toca. Não vou dizer que é um anjo te ligando, mas às vezes o telefone toca. Logo naquele momento de oração, o telefone toca. Eu lembro que uma vez eu estava orando na minha casa e o meu pai espirrou e eu tomei um susto. Pensei que era alguma coisa, já fiquei com medo de orar, porque a gente cria um bocado de ideia acerca da oração. Ideias às vezes que não existem. Mas você já se imaginou se Deus contasse com você para orar por uma causa? Será que Deus poderia de fato contar com a minha ação, com a sua ação, para orar por uma causa? Para que Deus mudasse um cenário, para que Deus mudasse um quadro, para que Deus mudasse uma história. E quais são as lições que nós aprendemos com Neemias diante desse texto que nós acabamos de ler? A primeira lição é que Neemias mostrou que você precisa ter fé. E aqui é fé para Deus fazer o sobrenatural. O interessante é que quando Neemias se dispôs a restaurar os muros de Jerusalém, um dos opositores foram os samaritanos.
eles tentaram retardar o trabalho, tentaram dificultar o avanço, a obra que Neemias estava fazendo. Em um dos momentos, Neemias teve que orientar o povo da seguinte forma: com uma mão faz a obra, e com a outra mão segure a arma. Com uma mão faz a obra, e com a outra mão segure a arma. Com uma mão faça a obra, e com a outra segure a arma. Às vezes nós precisamos discernir os espíritos. O que me chama a atenção é que quando o muro de Jerusalém estava caindo, as portas estavam queimadas, o povo estava exilado lá, estava tudo tranquilo. Mas quando Deus levantou Neemias para restaurar o muro de Jerusalém, as portas, para orar para que o povo voltasse, se levantam os opositores da obra de Deus. Precisamos olhar com um olhar espiritual. Amém. Porque quando tudo estava caído, parado, estagnado, sem perspectiva, sem direção, sem objetivo, sem propósito, ninguém falou nada. Os samaritanos não falaram nada. Mas quando Neemias se colocou à disposição, que orou ao Senhor, que entrou numa batalha espiritual, 40 dias orando, 4 meses orando, corrigindo, 4 meses orando, jejuando, chorando, lamentando, rasgando o coração diante de Deus, se levantam os samaritanos para quê? Para a obra não avançar, para que os muros continuassem caindo, para que as portas continuassem queimadas, para que o povo continuasse exilado, afastado. Mas quando Deus levanta Neemias, aparece samaritano na direita, aparece samaritano na esquerda, aparece samaritano na frente, aparece samaritano na retaguarda, porque uma das coisas que o adversário da igreja quer é que a igreja não avance, não cresça, não desenvolva, não evolua, não amadureça. Mas Neemias, ele agiu com fé. Primeira lição: não basta apenas orar, temos que orar com fé. Pastor, o que é orar com fé? Ore crendo no Deus que você serve. Não é orar por orar, ore crendo no Deus que você serve. Reconhecendo sua fragilidade, reconhecendo sua humanidade, mas ore crendo no Deus que você serve. A segunda consideração: a oração, ela gera trabalho. Gera trabalho. E é um trabalho que, para ser colocado em prática, vamos ter que sair da zona de conforto. Mas Neemias, ele desenvolveu também com integridade. Precisamos ser íntegros. Não seja perfeito, mas seja íntegro. Seja honesto. Seja íntegro naquilo que você faz. Porque quando você age com integridade, você pode contar com a ajuda de Deus, com a ajuda divina. Porque dessa forma nós vamos ser bem-sucedidos. Eu não sei qual a sua causa. Eu não sei o que poderia ser para você um muro caído. Seu contexto está totalmente diferente do povo aqui. Mas eu não sei. Talvez você precise orar, meu irmão. Talvez você precise orar, meu irmão. E quando eu falo você precisa orar, meu irmão, e orar, minha irmã, eu estou falando em situações específicas que talvez você tenha buscado várias pessoas e você não tenha orado. Talvez você está criando expectativas em seres humanos, mas você não orou. Criando expectativas em pessoas, mas você não orou. Ore, para que a vontade de Deus, ela seja feita na sua vida.
ore com seus filhos, ore com sua esposa, ore com sua família e ore pelo seu pastor. Amém? Porque o seu pastor, ele ora por vocês. E orar por ovelha não é fácil. Eu costumo dizer que o pastor é a vidraça. O pastor é a vidraça. Mas a oração, ela move os corações. E nós precisamos orar. Às vezes tem situação que uma oração resolve, mas a gente não tem paciência, porque a gente quer tudo para ontem. A gente quer que os muros se levantem logo, quer que as portas sejam restauradas logo. Mas às vezes o Senhor quer que você entre no seu cantinho e ore. Ore para que Deus se levante a seu favor, para que Ele mude o quadro, para que Ele mude o cenário, para que Ele mude a história. Precisamos entender isso, irmãos. Tem circunstâncias que vai ser necessário sair da zona de conforto. Não é uma questão que depende de mim, nem depende de você, é porque Deus, Ele causa circunstâncias, às vezes, na nossa vida, para sairmos da zona de conforto. E às vezes nós precisamos colocar a oração em prática. Eu sei que não vai ser difícil para você, por isso que eu vou falar. Mas hoje, antes de você cair no sono profundo de Adão, na sua cama, no seu cantinho, você vai orar do seu jeito. Pastor, como é que ora em pé, deitado? Não sou preso a isso. Ora. E sabe o que é que vai acontecer quando você começar a orar? Você vai ter que pedir licença a Deus para parar de orar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele vai colocar propósitos no seu coração. Amém. Experimente isso. Você vai orar, vai orar, vai orar. Como orar, você já está em uma dimensão, orando por outras coisas. Você diz, Senhor, peço permissão para deitar. Porque quando você se coloca à disposição da oração, o Espírito conduz você. E você intercede por pessoas que talvez você não conhece. Toda a Bíblia manda você orar por alguém que quer o seu mal. Você pensa que é para o bem da pessoa somente? É para o nosso próprio bem. Porque quem guarda o rancor no coração, onde ele vai, ele leva o rancor. Ele pode estar no fim do mundo, mas ele vai estar lembrando daquela pessoa que machucou ele. Então, quando ele está mandando você orar, é para que de fato haja um trabalhar de Deus no nosso próprio coração. Mas para fazermos isso, tem que sair da zona de conforto. Como eu sei que hoje você vai orar, antes de dormir, você vai ver que Deus vai conduzir a sua oração. Deus vai fazer você orar por pessoas. E não é uma regra, não é uma regra, não é uma receita para fazermos bolo. Tem situações que Deus vai querer de mim e de você uma oração constante. E qual é o conselho que você me dá, pastor? O conselho é, não desista, continue orando. Mas não mudou nada, continue orando. Mas a porta não se abriu, continue orando. Porque nós temos aqui um personagem que orou dia e noite, e Deus respondeu à oração de Neemias. Ele chorou, ele confessou. Só que esse Deus que foi a favor de Neemias é o Deus que você serve. Amém. Que se levanta se nós merecermos ao meu e ao seu favor. Amém. Mas os seus cantores
fazer. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Você pode passar por dificuldades, você pode ir no deserto, mas saiba que o Senhor está contigo. Amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Enquanto as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me admirar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor cuida de você. O Senhor, Ele cuida da sua casa. Seja qual for a situação, saiba que Ele está cuidando de você. Amém? Agora a gente vai ter um momento de dízimo e das ofertas. Eu estava viajando com um congresso
com as mulheres, e eu vim pensando, falei, Senhor, eu vou falar uma palavrinha sobre os dízimos e as ofertas. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar Deus falar nos nossos corações, não o que eu quero falar. E Deus me mostrou esse versículo dentro do ônibus, na volta. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Amém. Alegria de ofertar, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa, mas a obra de Deus sim. A obra de Deus necessita. Muitas vezes os irmãos estão sentados, mas não sabem o que acontece por detrás. As despesas, os imprevistos que acontecem com a igreja, e a igreja às vezes tem que entrar com providência, e tudo gera dinheiro. Então, esse é o momento dos irmãos contribuir com o coração, dar com alegria. Eu sempre, quando eu contribuo, eu falo assim, Senhor, eu não preciso de mais nada, o que eu tenho já está bom, eu só quero te agradecer. Eu não preciso de mais nada, mas eu só quero te agradecer. Que hoje aqui também nós possamos agradecer o que Deus já está nos dando. Amém? Já somos abençoados, mas que os irmãos possam contribuir com as ofertas. A gente vai cantar mais um louvor para a honra e glória do Senhor. Depois que arrecadar a oferta, a nossa irmã Ioná vai fazer uma oração para que Deus esteja abençoando tanto os irmãos que fizeram essas ofertas, quanto para a igreja, para que tenha sabedoria para desfrutar do dinheiro. Amém? Amém? Com todo
Amém. Senhor Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, Pai. Amém. Nós estamos aqui na Tua casa, Pai, Te adorando, Pai, e prestando também uma forma de adoração, que é entregando a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas, Pai. Pai, abençoa, Senhor, toda a Sua igreja. Pai, abençoa, meu Pai, aqueles que puderam dizimar, ofertar. Abençoa também aqueles, Senhor, que não puderam, Senhor, mas estavam aqui presentes, prestando adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor venha estar, Pai, abençoando todos os seus celeiros, Senhor, fazendo multiplicar, Senhor, atendendo a necessidade da Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai, a liderança, aquelas pessoas que estão na frente, para administrar o Teu tesouro, as Tuas finanças, Senhor, e que o Senhor venha estar a cada dia, Pai, olhando para essa igreja com um olhar de misericórdia, e que nós venhamos estar todos sempre trazendo os dízimos, trazendo as ofertas da Tua casa, com alegria, porque isso é uma ordenança do Senhor, e nós devemos estar aqui, Senhor, Te adorando, através dos dízimos e das ofertas, Senhor. Abençoa a Tua casa, é isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós, né? Então vamos adorar o Senhor. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, mesmo quando me levanto até o meu deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei seria Jeová, e meu amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti de novo, meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti de novo, meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele tem sido fiel em todo tempo, sabe?